noite, crianças. Estamos aqui mais uma vez juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Queremos, antes de tudo, fecharmos os nossos olhos para falarmos com Ele. Feche o olho aí na sua casa, que eu vou fechar aqui na minha, e a gente fala com Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos aqui diante do Senhor. Te agradecemos porque temos esse privilégio de prestar esse culto ao Senhor. Pedimos que Tu nos abençoe, perdoe os nossos pecados e que possamos sempre, a cada dia, aprender mais e mais da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O tema do nosso culto de hoje é como crescemos. Como crescemos? Crescemos em estatura, não é? Mas tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que está lá na segunda epístola de Pedro e diz assim, ó. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que diz aqui? Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Como que a gente cresce na graça e no conhecimento? Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus a cada dia, para que a gente possa sempre aprender dela, certo? Hoje a gente vai aprender mais sobre isso, como que a gente pode crescer diante de Deus, tá bom? Fiquem com Deus, agora vamos cantar louvores ao nosso Deus e depois a gente vai ouvir a mensagem. E depois ainda tem uma atividade. Olha quanta coisa bacana ainda tem. Fique aí. Um beijo. Hey! Hey! Corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha
não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra. Deus não quer o preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Olá, meninas, meninos, queridos pais, olá, querida equipe. Que bom podermos louvar, exaltar, bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Nós estamos aqui nesta temática sobre uma vida com propósito. E um dos propósitos de Deus para a nossa vida, como vimos na semana passada, é que nós sejamos semelhantes a Cristo. E para que isso aconteça, a gente precisa crescer. Então o tema de hoje é como crescemos. Como crescemos? Como eu posso ser semelhante a Cristo? Como crescemos? Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, nos dizem assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento ou crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Como crescemos? Esse, então, é um dos propósitos de Deus. Uma vida com propósito implica em crescimento, em desenvolvimento. E como nós crescemos? Você não nasceu grande, você nasceu bebezinho, provavelmente com 45 a 52, 53 centímetros no máximo. Provavelmente com 2,8 kg a 3,8 kg mais ou menos. E hoje você tem 1,5 m, 1,60 m, 1,70 m, alguns chegam a 2 metros, alguns a 2,20 m. Eu conheci um jogador de basquete chamado Olivia, que ele tinha 2,22 m, bem alto. Eu tenho 1,70 m. Como crescemos? Nós precisamos crescer. A Bíblia diz para que não sejamos mais como meninos. A gente cresce fisicamente, a gente cresce intelectualmente, a gente cresce moralmente, a gente cresce espiritualmente, a gente cresce no sentido de se multiplicar, casar, formar família, a gente cresce financeiramente. A gente precisa crescer na nossa relação com Deus. E então algumas coisas são importantes. Em primeiro lugar, eu preciso desejar crescer. Como crescemos? Em primeiro lugar, desejando crescer. Eu tenho que desejar isso, porque senão eu apenas vou envelhecer. Vou ficar 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 10 anos na igreja, 20 anos na igreja e vou ser bebezinho espiritual. A Bíblia diz, tanto Paulo escrevendo quanto Pedro escrevendo em uma de suas cartas, eles dizem o seguinte: vocês já deviam ser mestres, contudo ainda sois crianças. Ele diz, leite vos dei de beber. Ou seja, não cresceram. E por que não cresceram? Porque não desejaram crescer. Fisicamente, desejando ou não desejando, a gente cresce. Mas eu posso crescer fisicamente, eu posso envelhecer de 1 para 10, para 20, para 30 anos e continuar menino no comportamento, menino na atitude, menino nas posturas. Uma criança infantilizada, tipo Peter Pan infantilizado.
um adulto infantil. Então eu preciso crescer. E como que eu cresço? Desejando crescer, desejando me tornar maduro. Hoje você é criança, alguns já são adolescentes, amanhã você será jovem, depois adulto. E quando você estiver adulto, com idade adulta, você tem que ter comportamento adulto, postura adulta e vida espiritual adulta. Então, em primeiro lugar, eu preciso desejar crescer. Em segundo lugar, a gente precisa assumir compromisso. Então, se em primeiro lugar é desejando crescer, em segundo lugar, assumindo compromisso com o crescimento. Como diz Paulo, eu tenho que não mais ser como menino agitado de um lado para o outro, mas eu tenho que tomar essa postura de me esforçar para crescer. Para que uma criança cresça, os pais têm que cuidar, ela tem que comer adequadamente, beber adequadamente, ela tem que dormir o tempo necessário para que ela cresça fisicamente, para que ela cresça intelectualmente, ela tem que ir à escola, estudar, aprender desde o beabá, desde os primeiros cálculos até chegar às equações mais complicadas lá do ensino médio, mas para isso você tem que assumir um compromisso. Compromisso de ir à escola todo dia, um compromisso de fazer os deveres de casa, um compromisso de estudar e levar a sério para que depois você possa fazer o vestibular, adentrar a universidade e se tornar futuramente um grande profissional. Mas para isso é preciso assumir compromisso. Uma terceira coisa importante neste como crescemos é que além de desejar crescer, assumir o compromisso de crescer, em terceiro lugar, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa maneira de pensar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Quando eu cheguei a ser grande, eu deixei as coisas de menino. Quando você é criança, você pensa em brincar, você pensa em coisas de criança. Jogar bola, brincar de boneca, jogar no computador, jogar no celular. A cabeça é de criança, mas você vai crescendo, vira adolescente, a cabeça é de adolescente, mudou seu pensamento. Aí você fica adulto, você tem que ter atitude e pensamento de adulto. Então eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que me ajustar àquilo que eu estou vivendo agora, o meu momento agora. O momento agora não é mais de uma criança. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Na minha vida com Deus, na minha relação com Deus, para eu me tornar parecido com Deus, eu tenho que crescer. E para que eu cresça, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Não pensar mais como uma criança, como um adolescente, mas pensar como um adulto. Pensar com raciocínios mais elaborados, com raciocínios mais abstratos, com raciocínios mais profundos. E para isso eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Tudo na vida da gente muda na medida que a gente cresce. Muda o número do sapato ou do tênis que você calça, muda o número da calça que você veste, da camisa que você veste, porque você vai crescendo. E na medida que você vai crescendo, os números vão aumentando. E você tem que ir mudando. Agora, às vezes a gente muda fisicamente, saiu de um sapatinho lá 25, 26 para 43, saiu de uma calça lá 14, 15 para 42, 46, mas continua com a cabeça de criança, com o coração de criança, não pode continuar assim. Então eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E em quarto lugar, nós temos que praticar a verdade aprendida. Praticar a verdade aprendida, Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, para eu crescer em tudo, eu tenho que desejar crescer, eu tenho que assumir o compromisso de crescer, eu tenho que mudar a minha forma de pensar e, em quarto lugar, eu tenho que praticar essa verdade aprendida. Ele diz, seguindo a verdade. O que é seguir a verdade? É praticar a verdade, é viver a verdade, é falar a verdade. Não é falar a verdade no sentido de falar coisas verdadeiras, do tipo 2 mais 2 são 4, eu falei uma verdade, Do tipo, aqui é branco, aqui é amarelo, aqui é vermelho, aqui é verde, aqui é azul, eu falei uma verdade, não é isso.
Quando a Bíblia diz seguindo a verdade, ele não está falando de verdades abstratas, de verdades conceituais, no sentido de que a capital do Brasil é Brasília, a capital de São Paulo é São Paulo, né? De que a geografia brasileira é uma geografia de planaltos, planícies e montanhas. Isso são verdades. Não, não é disso que ele está falando. Seguir a verdade é seguir a Cristo. Cristo é a verdade. A verdade à luz da palavra de Deus não é um conceito, não é uma ideia. A verdade à luz da palavra de Deus é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, praticar a verdade aprendida significa viver conforme Jesus viveu, significa seguir os ensinos, os exemplos, o modelo de vida que Jesus viveu. E como que eu vou saber? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Toda a verdade sobre Jesus está aqui neste livro, do Gênesis ao Apocalipse. Seguindo todos aqueles princípios que nós aprendemos já aqui nos nossos cultos. Aqueles princípios que fazem parte da nossa vida, como mordomia, soberania, caráter. Lembram daqueles princípios? Esses princípios precisam ser praticados. A questão da semeadura e colheita, esse princípio é muito importante no estudo de hoje. Como que eu cresço? Semeando para colher. Desejando crescer, assumindo o compromisso de crescer, mudando a minha forma de pensar, praticando a verdade aprendida. Eu estou semeando hoje para colher crescimento amanhã. Então, queridos, esse é o tema da nossa reflexão de hoje, da nossa mensagem de hoje. Neste tema geral, uma vida com propósito, um dos propósitos de Deus é que nós cresçamos. E como que nós crescemos? Desejando crescer, assumindo compromisso, mudando a forma de pensar e praticando a verdade aprendida. Ou seja, vivendo, seguindo a Jesus Cristo, que é a verdade encarnada, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus amado, obrigado pela bênção desta noite de culto, de louvor e de adoração. Obrigado por tua palavra e pelas lições que ela nos ensina. Apliques estas verdades à minha vida, ao meu coração e à vida de nossas crianças, de nossos pais, de nossa equipe. Abençoes a igreja, abençoe este ministério, abençoe este canal de comunicação. Aceites aqui o nosso culto, louvor e adoração a Deus prestados ao teu nome. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de te cultuar, de te honrar e de te glorificar, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, as bênçãos e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe, fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser, em mais um momento de culto, de louvor e de adoração. Não se esqueça, compartilhe esta mensagem, compartilhe o nosso link, mande isso para as suas mídias sociais, para que mais e mais pessoas tenham oportunidade de conhecer sobre Jesus, de conhecer sobre o Ministério Penha Kids. Que Deus nos abençoe. Amém. Oi, crianças! O pastor acabou de nos ensinar que para crescer nós precisamos fazer 4 coisas. E aí eu vou te dar uma ideia. Uma árvore, você planta ela bem pequenininha, ou com uma mudinha, ou uma sementinha, vai colocando água com sol e tudo mais que ela precisa numa terra boa. E aí o que acontece? Ela vai crescendo, 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 não é mesmo? Então, vamos fazer o seguinte: desenhe aí na sua casa uma árvore bem bonita. Depois que a árvore fica bem grande, bem forte, o que ela faz? Ela produz alguns frutos, não é mesmo? Então, depois que você desenhou a sua árvore, você pode desenhar alguns frutos ou fazer assim como eu fiz. Eu fiz como se fossem umas laranjas. Eu recortei um papel amarelo, fiz as minhas laranjas, recortei redondinho. E aí, dentro de cada fruta, eu escrevi uma das palavras que nós aprendemos hoje. Querer, decidir, esforçar e persistir.
Você pode escolher a fruta da sua preferência. Pode desenhar banana, maçã, laranja, limão, o que você quiser. Faça uma árvore bem bonita. Deixe em algum lugar da sua casa que você veja bastante, para você sempre se lembrar o que você precisa fazer para crescer. Um beijo, crianças, e até a próxima!